No vídeo anterior eu mostrei para vocês como que a gente cria esse terreno, como que a gente cria um raio também de análise do entorno, como a gente cria toda essa parte da topografia. Aqui está então a nossa análise, o terreno de análise. Mostrei como que tem que ficar os blocos das edificações em grupo. E agora então a gente vai entrar de fato nas análises e a gente vai começar gerando a carta solar e entendendo e interpretando como que a gente pode trabalhar essa carta solar. Então agora a gente vai abrir o Grasshopper. Você pode tanto escrever aqui no comando ou então vir aqui, ó, no ícone do Grasshopper. E aqui você vai então em File e vai abrir, tá? Open Document. E você vai achar o documento que eu já deixei aí prontinho para você só abrir. O documento tem essa cara, talvez ele tenha mais algumas coisas no final que a gente pode ir adicionando, mas praticamente ele vai ter essa cara. Cada grupo azulzinho desse vai tratar de uma coisa que eu vou explicando para vocês. Por exemplo, nesse vídeo a gente vai tratar então desse grupinho aqui, que é a carta solar. Mas para a gente chegar na carta solar, a gente precisa primeiro entender os dados climáticos. Depende de cada localidade, de cada latitude, de cada região, os dados climáticos, né? Eles vão depender de onde a gente vai estar. Então, no primeiro momento, a gente tem que saber a região, a localização que a gente está tratando. E aí a gente adiciona esses dados EPW, que é o que a gente chama de dados climáticos, né? EPW é a forma que ele vem de arquivo. A gente adiciona o link dele aqui nesse painel. Mas como que a gente acha esse link, né? Só a gente clicar aqui, ó, no false 2 vezes para a gente tornar ele verdadeiro. E aí quando a gente faz isso, vai abrir uma página no nosso navegador com todos os arquivos climáticos do mundo. E aqui a gente coloca a cidade que a gente quer procurar então. Eu tô fazendo uma análise de Juiz de Fora, então eu vou colocar aqui Juiz de Fora. E ele me deu esses 3 arquivos aqui para Juiz de Fora. Esse aqui do aeroporto de Juiz de Fora, esse aqui que é só de Juiz de Fora mesmo, e esse aqui também. Uma coisa importante é que a gente tem 3 opções aqui, certo? Cada cor representa aqui a um órgão, uma instituição que foi realizada essa medida. Essas análises, no caso. Aqui a gente tem TMW e aqui eu acho que também é TMW. E aqui é IMET. Eu já tentei utilizar tanto esse TMW quanto esse aqui, mas não dá certo por ser TMW. Eu não sei porque o Ladybug não aceita. Então é muito importante a gente usar os dados vindo do IMET, medido pelo IMET. Isso não só para Juiz de Fora, mas quando vocês forem fazer outras análises em outros locais, também dá mais atenção para o IMET, ok? É a partir disso, então, que a gente clicar aqui na bolinha marrom, eu vou copiar. O que é isso, copiar? É copiar o link. Vou voltar no meu Grasshopper, clicar aqui com 2 vezes, né? Com o botão esquerdo do mouse. Vou apagar o que tá e vou dar um Ctrl V. E aí é só clicar do lado de fora. Então pronto. Aqui eu já tenho meu dado EPW da cidade de Juiz de Fora. Se você colocasse outra coisa qualquer, ia dar erro. Tá vendo? Isso aqui vermelhinho mostra que deu um erro. Mas, então eu vou voltar, Ctrl V de novo. Pronto, tá certinho. Então, os dados climáticos é só você inserir a cidade que você está trabalhando. Aqui no True eu vou pôr False, porque senão toda vez que eu abrir o arquivo, vai abrir aquela página no navegador. Caso você queira que abra a página no navegador, é só você clicar aqui 2 vezes. Esses dados EPW, eles precisam ser lidos e serem traduzidos para uma forma visual para a gente entender. E é aqui que essa pilha principal, que é LB Import EPW, vai ser muito imprescindível em todas as nossas análises, porque ela mostra a localização, a temperatura, a umidade, a velocidade dos ventos, quanto a direção dos ventos, trata a radiação. Então tudo que a gente precisa, a gente vai partir dessa pilha aqui, que é a principal. E é partindo dessa pilha que a gente vem para nossa carta solar, realmente. Tudo aqui na carta solar eu deixei desativado, ou seja, tudo aqui eu deixei assim, ó, com a visualização desativada. A gente não vai ver nada. Então, se a gente ligar ela, então eu vou ligar, a gente consegue enxergar que ela tá aqui. Inclusive, eu vou desligar algumas coisas aqui pra gente ir montando juntos, pra gente entender melhor como que funciona. Prontinho. A carta solar vai abrir assim para vocês. Eu vou colocar na visão de topo, para a gente ver a carta solar, e vou colocar aqui renderizado também para ficar melhor de visualizar. Primeira coisa que a gente tem aqui na nossa pilha da carta solar, essa é a pilha da carta solar, é que a gente pode adicionar um number slide no norte para a gente alterar a posição que está o nosso norte.
eu vou voltar aqui pro wireframe e vou ver onde está o nosso norte. Ah, o nosso norte aqui, ó, tá pra cima. Nossa carta solar, o norte também tá pra cima. Então, eu não preciso alterar. Vou deixar o norte aqui no Grasshopper no 0. Mas se estivesse em outra posição, era só você ir girando. Perfeito? Vou até deixar desativado aqui nesse caso. Vou voltar pro renderizado. Perfeito. Outra coisa que a gente pode fazer também é esse Center PT, a gente gerar um centro para nossa carta solar. Por que isso é interessante? Porque se a gente mexe nesse ponto, que é o central, a gente mexe a posição da carta solar. Então aqui no Rhinoceros, eu vou clicar nessa possibilidade aqui nesse ponto. Vou criar um ponto qualquer. Agora no Grasshopper, apertando com o botão direito do mouse em cima dessa pilha do ponto, eu vou em Set One Point e vai pedir para selecionar o ponto no Rhinoceros. Então é só clicar no ponto que a gente acabou de colocar. Prontinho. Então agora esse ponto é o ponto que vai estar o centro da carta solar. Então se eu mexer com o ponto, a carta solar mexe, tá vendo? Isso é interessante porque uma vez que a gente quer analisar os limites do nosso terreno, a gente também quer mexer a nossa carta solar para ela ir em vários locais, né? Várias localidades. Então é por isso que ela é interessante. Eu vou colocar ela aqui do lado para a gente continuar observando o que a gente pode fazer. Outra coisa interessante é mexer na escala, tá vendo? Ó, ela fica grandona. Se eu estou analisando o terreno aqui, eu posso... Vou colocar esse terreno um pouquinho mais pro alto, só pra gente analisar. Conseguir ver ele. Na verdade, eu vou ocultar a topografia, porque a topografia aqui não vai fazer diferença. Joia? Então, eu vou voltar pra vista de topo. E aí, vamos supor que eu quero analisar aqui esse lado. Só que eu tô achando que a carta solar tá muito grande, então eu posso diminuir. E aí fica a seu critério o tamanho que você quer colocar a carta solar. Tá? A escala tá aqui. Vou voltar aqui com a topografia. Perfeito. Vou na perspectiva e a gente vê que a nossa visualização da carta solar ela tá achatada, ou seja, ela tá em 2D. Mas ela também pode ser em 3D. Então, aqui na projeção, a gente está trabalhando a projeção estereográfica, que é exatamente isso, quando a gente quer analisar de cima, e é o que, geralmente, a forma que a gente analisa. Mas se eu tirar aqui a projeção estereográfica, ela se transforma num 3D. E por que é interessante a gente utilizar essa vista aqui em 3D? Por vários motivos, tanto por questões de absorção do conteúdo, quanto também querer saber aonde que o Sol vai estar em determinado dia e horário. Então, determinado dia seria o período do ano, o dia do ano, você escolhe. E aí, então, a gente tem essa pilha aqui, que ela vai analisar o período. Então, ela pede para você colocar o mês inicial e o mês final, o dia inicial e o dia final, e a hora inicial e a hora final. Então, aqui já está configurado para pegar o ano todo, desde o dia 1º de janeiro até o dia 31, colocar aqui 31 de dezembro. Além disso, o horário está pegando aqui, ó, de 0 às 23, mas a gente sabe que de 0 a 23, pelo menos em Juiz de Fora, não tem sol de noite. Então, a gente pode colocar aqui, por exemplo, de 5 da manhã, 5h30, até umas 6h30, 7 horas, 7h30, ok? Fica a seu critério. Eu quero ver o Sol exatamente do dia de hoje. Então, o mês inicial vai ser 12, o final também vai ser 12, o dia inicial vai ser 23, o dia final também vai ser 23, porque eu quero só analisar o dia, e eu quero analisar um horário específico, eu quero analisar o horário de agora, que no caso são 10 horas da manhã. Então, hora inicial e hora final sendo 10 horas. Não mudou nada porque a gente precisa ligar essa pilha aqui na nossa carta solar. Então, com o Shift selecionado, para a gente não perder as outras coisas que estão ligadas, a gente clica em ROS e liga aqui também em ROS. Pronto. Então, esse pontinho aqui seria o nosso Sol do dia 23/12 às 10 horas da manhã. Como que a gente consegue visualizar isso igual a gente estava vendo na outra carta, da outra forma, chapado em 2D? É só ligar a projeção estereográfica, vou colocar na vista de topo, e aqui tá o nosso Sol. Vou voltar para minha perspectiva, porque eu posso desligar essa projeção, deixar ela em 3D, e a gente consegue observar esse Sol aqui melhor. Olha só, a gente pode criar um pontinho para esse Sol. Aqui em Sun Points, eu vou ligar ele no B, e eu vou ativar a visualização dessa pilha. Então, vou ativar a visualização dessa pilha, que ela tá gigantesca, porque o raio tá de 100. Vou diminuir aqui. Então, esse é o ponto do Sol. Vou colocar aqui 3.
E eu também posso trocar a cor desse pontinho aqui para ficar mais visível. Então eu também vou ativar a visualização. E aqui no caso está amarelo, mas eu posso clicar aqui no amarelo e transformar em qualquer outra cor. Mais uma vez, isso aqui é uma questão de visualização. É uma questão apenas para entender melhor o conteúdo, absorver a matéria e você conseguir observar se você está entendendo toda a análise que é feita a partir da carta solar. Eu vou desligar isso, porque isso aqui não vai interferir nesse momento na análise, tá? Então, vou desativar a visualização, E aqui, na análise de período, a gente não precisa analisar somente um dia. A gente pode analisar, por exemplo, um mês inteiro. Então, eu vou colocar aqui que eu quero analisar às 10 horas da manhã do mês inteiro de dezembro, mas eu só quero 10 horas da manhã. Então, eu vou colocar aqui no dia inicial, dia 1º, e o dia final, 31. Ele vai me mostrar, cada pontinho desse aqui é um dia. Então, cada pontinho desse aqui é onde estaria o Sol na abóbada celeste às 10 horas da manhã, no mês de dezembro. A gente pode fazer isso também para o ano inteiro. Se a gente for fazer para o ano inteiro, ó, vou colocar o mês 1 inicial, hora inicial vou colocar 5 horas da manhã, e hora final eu vou colocar aqui 20 horas. Poderia colocar até menos, mas eu vou deixar aqui em 20 horas. Então, cada pontinho desse aqui representa um Sol, que a gente consegue observar na carta solar. Além disso, a gente também consegue alterar as cores da nossa carta solar. Só que nesse método renderizado, a gente não consegue. A gente precisa voltar para o método que estava, que é assim, tá joia? E a gente consegue trocar as cores da carta solar. Por exemplo, no dia a gente consegue colocar preto. Então, ó, aqui as linhas do dia já estão em preto. O compasso, eu vou clicar no Shift para continuar com o compasso aqui também, junto com o dia, já virou preto. E aí, por exemplo, aqui, que seriam os horários onde o Sol encontra, a gente pode colocar em amarelo, tá joia? Só que aí, por que não tá aparecendo? Porque o RAW está ligado, então é só a gente desativar ele, tirar ele daqui. Prontinho. Então, fica em amarelo. Você pode deixar tudo em preto também, se você quiser. Então é só você alterar as cores que você achar melhor. Mas isso, na forma renderizada, você não consegue fazer. Você só consegue fazer na wireframe aqui. Tá joia? Eu vou deixar isso desligado, porque isso aqui é só uma questão mesmo de estética. E é importante vocês saberem que existem, caso vocês queiram analisar de alguma forma diferente. Vou voltar aqui para o renderizado. Uma outra questão que a gente também consegue trabalhar aqui com essa carta solar é a respeito da temperatura que vai estar na nossa localidade, a depender do horário e da época do ano. Como que a gente faz isso? Primeiramente, eu vou ligar aqui o período de novo para a gente ter ele aqui evidente. Eu deixei o ano todo, tá joia? E aí, eu vou ligar essa questão aqui. Isso é importante porque não vai estar ligado quando eu mandar esse arquivo para vocês. Então, você vai aqui, ó, na temperatura de bulbo, pega ele com Shift e liga no Data. Quando você fizer isso, a nossa carta solar já muda completamente. E aí a gente vai analisar ela agora. Ela está mostrando questão de temperatura em graus Celsius em relação a cada época do ano, em relação a cada período. Por exemplo, se eu quiser saber a temperatura em 23/12 às 10 horas da manhã, é só eu mudar aqui, ó. Mês inicial 12, dia inicial 23, hora inicial 10, mês final é 12, dia final também vai ser 23 e hora final 10 horas da manhã. Então, às 10 horas da manhã é de 20 graus, 20,7 graus Celsius. Isso não é a temperatura do Sol, né? É a temperatura que está na localidade quando o Sol está às 10 horas da manhã no dia 23/12. Isso que é importante entender também. Eu vou voltar aqui para o mês inicial 1, dia inicial 1, hora inicial 5 horas da manhã, dia final 31 e hora final 19. Por quê? Porque assim a gente consegue fazer uma análise do ano inteiro. Eu vou até colocar aqui na vista de topo, mas se eu for colocar na vista de topo, eu também tenho que pôr aqui na projeção estereográfica. Não posso esquecer disso. Então, coloquei na projeção estereográfica. Vocês viram que mudou muito a carta solar? Vou tirar a projeção. Olha como que ela tá. E vou ligar a projeção de novo. Pronto. A gente tem que trabalhar sempre na projeção estereográfica.
A partir disso, vamos supor que eu quero fazer uma análise apenas dos dias e horários que a temperatura está abaixo de 18 graus. Então eu já tenho aqui um painel e eu só colocar A menor que 18. E eu vou ligar aqui no statement. Quando eu faço isso, ele me mostra apenas as temperaturas que estão abaixo de 18. Mas eu acho que 18 ainda está mostrando muito. Vamos colocar aqui 14 graus para ver se diminui os dias. Ah lá. A gente vê que quando está abaixo de 18 graus, esses dias e horários estão mais aqui no início, quando é inverno, e tem até mesmo aqui nos equinócios, tá vendo? A gente tem até uns dias aqui em dezembro, tá vendo? Ó, próximos aos solstícios de verão. Mas a gente tem uma maior dominância aqui no inverno. Então eu vou voltar para a perspectiva, vou tirar a projeção esferográfica para a gente conseguir observar isso no 3D. Olha só. Isso é interessante para você fazer uma análise, né? A depender do seu terreno, a depender se é uma edificação temporária, a época do ano, como que funciona. Então é interessante você analisar isso. Eu vou desligar mais uma vez isso, porque agora na nossa análise não vai fazer diferença. Também vou desligar aqui a temperatura. Voltei para esse jeito aqui que eu quero. Também vou tirar a análise do período, que nesse caso aqui não vai fazer diferença. E eu vou voltar para a projeção esferográfica. Agora que eu estou aqui nessa projeção, eu vou desligar o meu terreno mais uma vez. Desligar, que eu falo, é ocultar a visualização. Joia? Vou voltar na minha vista de topo e vou fazer a minha análise solar. Estava mostrando para vocês tudo que a gente consegue fazer com uma carta solar. Então agora a gente vai fazer realmente a análise. Como que eu faço essa análise? Vou diminuir essa escala. Provavelmente o terreno de vocês não vão ter tantas irregularidades assim, talvez seja um retângulo, né? Com apenas 4 faces, 4 lados. Então eu vou considerar que esse aqui também seja um retângulo de 4 faces. E eu estou querendo analisar essa face aqui. Então é só você colocar o ponto da sua carta solar sobre a face. Ah, mas aonde? Mais para a esquerda? Mais para a direita? Como a gente está vendo apenas a análise da carta solar, sem a obstrução, não faz diferença. Posso colocar aonde eu quiser. Eu vou ocultar aqui o Grasshopper, porque o que vai interessar pra gente agora vai ser o que está no Rhino, joia? Então agora no Rhino, a partir dessa questão aqui, a gente pode traçar uma linha e a gente entende que tudo está para fora do terreno, é Sol. Como que a gente pode trabalhar esse dado aqui? Eu posso tirar um print da tela e levar para onde eu preferir, seja Canva, seja Photoshop, seja Paint, onde você quiser, e você vai manipular esses dados e fazer suas análises. Então eu fiz aqui para esse lado, você pode fazer aqui para esse lado também, para esse outro lado. Mas lembrando, essa é uma análise solar apenas considerando o nosso terreno, não está considerando o entorno, não está considerando a topografia, ou seja, não está considerando a obstrução. A obstrução, em junção com a carta solar, a gente vai tratar no próximo vídeo. Bom, então essa foi a aula de carta solar. Tudo que a gente pode fazer com a carta solar eu mostrei para vocês. Questão desde customização de cores, customização de temperatura para você ver exatamente um período do dia e a temperatura, saber onde está o Sol localizado na abóbada celeste, a depender do dia e do horário. Você também pode especificar uma temperatura máxima ou uma temperatura mínima para você conseguir observar aonde que se encontram, se está mais nas épocas de inverno, mais nas épocas de verão. Você consegue mexer na escala, consegue mexer na questão do norte aqui também. Vou ligar aqui o norte, ó. Você consegue mexer na questão do norte. Você consegue analisar períodos, seja dias, meses, estações do ano, tudo aqui você consegue analisar. Então, essa foi a aula de como fazemos e como manipulamos a carta solar.